A gente vai falar até o final do ano como ter passos para alcançar uma vida de prosperidade e até riqueza. Está na mão do Senhor, tá bom? Um grande beijo, 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 minha tia Luísa Silvério. Um grande beijo. Fica aí comigo, não vai embora não. Compartilha aí para toda a família, gente. Eu quero falar algo para vocês que está no meu coração. Você vem a mim com espada, você vem a mim com lança, mas eu vou a ti, em nome do Senhor dos Exércitos de Israel. A palavra hoje é forte, fica aí. Um grande beijo, compartilhe. Meus amores, deixa eu ver se eu consigo enxergar sem óculos. Se eu conseguir, vai, senão, vai lá. Como vencer um inimigo maior que nós? Foi o caso do rei Davi, do amado de Deus. Por que, pastor, que a senhora está falando isso? Porque o gigante Golias, deixa eu falar um pouquinho para vocês sobre isso. O gigante Golias, o Golias, ele vinha do povo filisteu. E havia ali 5 cidades. E nessas 5 cidades, como Asquelon, como Gate, como Gaza e mais 2 ali, Acro, né? Mas nessas 5 cidades haviam 5 cabeças. Mas quando havia guerra, essas 5 cidades se uniam. Então a primeira coisa que você precisa entender para você vencer o seu inimigo, para você vencer os seus inimigos, é que eles são unidos. E é uma pena. Falo por mim, falo por você, falo por qualquer um. Eu não entendo por que o reino de Deus, não na sua totalidade, nem todos, mas uma grande parte, é tão desunido. Um compete com o outro, você está me entendendo? Um compete com o outro, uns tem ciúme do outro, um tem inveja do outro, um luta contra o outro, um fala mal do outro, um persegue o outro. Muitas vezes até a gente não faz as coisas que Deus mandou, mas que o outro está fazendo e eu não quero que ele vença. É muito, 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 muito triste isso. A primeira coisa que você precisa saber é que esses 5 irmãos filisteus eram muito unidos. E outra coisa que você precisa saber, e eu também, sobre o povo filisteu. Foi um povo que eram gigantes de uma estatura muito alta, muito grande. Eles vinham da além-mar, que eles eram o povo do mar. Eu acredito que eles vieram de algum lugar da Grécia. Eles tentaram entrar no Egito há mais de 2.500 anos atrás, não conseguiram. E aí eles foram ficando por ali. Os filisteus, para quem quer saber, foram gigantes que deram muito trabalho para Israel. Eu acredito até que foi o exército, ou um dos exércitos, está entre os primeiros, mais organizados. Então os nossos inimigos, eles ensinam uma coisa muito importante. Você quer crescer na vida? Você quer vencer? Você quer prosperar? A primeira coisa, não menospreze os teus inimigos. Estude os seus inimigos. Conheça os seus inimigos. Ore pelos seus inimigos. Abençoe os seus inimigos. E você precisa entender que eles são unidos e eles são organizados. E os inimigos, preste atenção nisso, eles nunca entraram em tal lugar sem estudo, sem conhecimento, eles eram muito espertos. É lógico que os filisteus, você vai dizer assim, puxa pastora, mas eles eram um povo limpo? Não.
Era um povo meio sujão, meio ignorantão, mas eles eram inteligentes. Por exemplo, quando eles iam para uma guerra e que eles levavam escravos, eles tinham uma qualidade que eu acredito que eu e você precisamos aprender isso. Quem é líder aí precisa aprender isso. Eles pegavam os melhores escravos, quer dizer, a habilidade que o escravo tinha, a inteligência, o dom que ele tinha, eles usavam para o reino deles. Vocês estão me entendendo? Tanto que ninguém sabia manejar com ferro. Eles manejavam o ferro, o bronze. Então, resultado, eles sabiam fazer uma lança como ninguém, um escudo como ninguém, uma couraça como ninguém, carros de guerra como ninguém. Eles faziam uma espada de 70 centímetros com corte dos dois lados. Resultado, irmãos, eles eram muito bons. Eu não sei se confere essa informação, isso eu não tenho certeza. Mas alguns historiadores, estudiosos, dizem que os melhores que trabalhavam com eles eram israelitas. Eram israelitas? Eram. Que de alguma maneira eles pegaram, ou então se prontificou para servi-los, para trabalhar para eles. Porque a verdade é uma só, né, gente? O povo de Israel, por que ele vencia uma guerra, pastora? Porque Deus era com eles. Eles não tinham, quem tinha talvez a melhor espada, o melhor escudo, na minha opinião, era o rei Saul e o seu filho Jonathan. Mas o exército em si não tinha as melhores armas. Mas os filisteus tinham as melhores armas. Então, a primeira coisa que nós precisamos entender, que nós precisamos estudar o nosso inimigo, as armas que eles usam, e nós não podemos usar as mesmas armas deles. Não é verdade? Por quê? Porque senão a gente fica, eu sou muito carne, eu sou muito espírito. Não, o que a Bíblia nos ensina, eu e você? Que nós temos que crucificar a nossa carne. As nossas armas, gente, elas são verdadeiramente, elas têm que ser espirituais. Não é pela carne e pelo sangue. Os nossos inimigos são espirituais. E outra coisa, eles invadiam Israel, os filisteus, esse povo da além-mar, quando eles estavam fragilizados. Ontem nós aprendemos isso aqui. Que quando eu e você não estamos bem, estamos muito cansados, estafados, baixa imunidade, quantas vezes eu passei por isso e passo, eles vêm contra mim, eles vêm contra você. E aí, irmãos, eles vêm e quando aqueles homens de mais de 2 metros de altura, eu tenho um primo que ele tem 1,91 m. Eu tenho um sobrinho que ele deve ter também 1,91 m. Quando eles chegam assim perto de mim, vocês não acreditam, eu nem cumprimento, eu já dou uma olhadinha. Assim, eu tive um avô que quando ele entrava pela porta da nossa casa, ele abaixava a cabeça, porque senão ele batia. Então eu não sei qual é a altura exata de um portal, de uma porta, mas é o quê? 1,70 m? Então se ele abaixava muito, na minha opinião, aquele meu avô, ele deveria ter mais de 1,90 m, sem dúvida. Dizem que mais, que ele era muito alto e bonito, alto e bonito. E impunha o maior respeito quando chegava, né? Então, resultado. Mas o que eu quero ensinar também para mim e para você? Nos prepararmos em Deus, no conhecimento, na palavra, a oração, porque os nossos inimigos, eles têm ponto fraco. Eu também venho para ensinar isso.
que o meu inimigo e o teu inimigo, filho, filha, ele tem ponto fraco. E você tem que achar esse ponto fraco. Entende, filho? Em nome de Jesus. Então, como vencer um inimigo maior que nós, pastor? Golias, que no hebraico quer dizer exílio, cativeiro. O que o teu inimigo, o que o gigante quer fazer com você? O que Satanás quer fazer com você? Entenda Golias como Satanás. Ele quer te aprisionar a ele. Ele quer te ter cativo a ele. Ele quer dizer para mim e para você que você não é nada, que você não pode nada, que você não consegue nada, que você é um coitadinho. Quando uma pessoa começa a chorar muito, começa a reclamar a vida, começa a falar que um dia tá isso, outro dia tá aquilo, outro dia tá também, outro dia tá também, sabe, entra ano e sai ano. Eu conheço gente que 20 anos reclamando a vida, 30 anos reclamando a vida. Irmãos, me perdoe a franqueza. Se essa pessoa não quiser mudar, o que eu entendo? Uma vez eu falei isso para uma pessoa assim: você é presa do inimigo. Você não está percebendo, mas você está na mão dele. Por quê, pastora? Porque um filho de Deus e um filho de rei, ele pode passar pelo que ele tiver que passar, porque a gente passa mesmo. A gente passa pelo medo, passa pela depressão, passa pelas perdas, passa pelo luto, passa pela enfermidade, passa pelo desemprego, mas a gente tem que chorar tudo isso e depois se levantar e reagir. Por quê, pastora? Porque senão ele começa a enviar espírito de sofrimento, espírito de baixa estima, espírito de miséria, espírito de tem dó de mim, espírito de comiseração. E é um tipo de gente, irmãos, que pede oração assim, de 1 em 1 minuto. Mas não adianta, porque eles até rezam, mas eles não creem. Então, analisa aí mais um ponto aí. Você chegar à prosperidade, eu também. Tem alguma área da minha vida e da tua que Satanás chega e fala: Solange, eu mando em você. Pastor Solange, eu mando em você. Nós temos que vencê-lo hoje. Em o nome de Jesus. Porque Golias quer dizer exílio, cativeiro. Você não nasceu para ser cativo, você não nasceu para ser escravo. Nem de enfermidade, nem de pobreza, nem de baixa estima, nem de inferioridade, nem de obesidade, nem de glutonaria. Você não nasceu para ser cativo da ansiedade. E eu também. Eu e você nascemos para sermos livres, não é, minha pastora? Pensa nisso, eu e você. Pastor, o senhor está dizendo que Golias quer dizer exílio, cativeiro, sim. E ele era um gigante, foi um gigante de Gate. E campeão de exército dos filisteus. Presta muita atenção que quem Deus manda, quem Deus prepara para Davi foi um campeão de guerra. Um homem que desde pequeno ele foi treinado, ele foi ensinado, ele ganhou, ele nunca perdeu. Só está dizendo que antes de Davi, ele nunca perdeu. Mas, pastora, como é que Deus coloca um menino desse? Porque, gente, vamos combinar, na minha opinião, quando Davi enfrentou Golias, ele não tinha mais que 17 anos, 15 anos, 16, 15, 16, 17, vamos pesquisar isso aí, que aí vocês vão me trazer a resposta e eu também. Ele é um menino. O menino diante de um homem que só de altura, gente, no mínimo, só de altura, 2,60 metros, 2,65 metros, 2 metros, sendo que um homem de 1,91 m faz você fazer isso aqui, ó, imagina. Agora, pastor, mas e quando ele colocava toda aquela armadura dele? Ele chegava a 3,25 metros, 3,60 metros. É que cada um fala uma coisa, então a gente fala assim, ó, por aí. Mas guarde uma coisa, que eu vou te ensinar, que Deus falou comigo. Davi não chegou a Golias. Primeiro, ele enfrentou o urso. Que em pé, um urso em pé,
era maior que o gigante Golias. Diz que quem já viu um urso em pé, diz que o negócio é brabo. Eu nunca vi, não. Nem de perto, nem de longe. Gente, escuta o que eu vou te dizer. Quando o urso foi lá e pegou uma ovelhinha dele, ele foi até ele e matou ele na unha. Quando o leão pegou uma das ovelhinhas dele e pegou pelas barbas do leão, você não leva o que é meu. Outro ponto que você precisa aprender. O que o inimigo está levando, levando, e a gente está dizendo assim, foi Deus que levou? Não. Você, diga para ele, diga aí, você está ouvindo essa palavra? Fala aí. Diga para ele, você não leva mais dinheiro meu, você não leva mais saúde, você não leva mais dinheiro para remédio, você não leva mais comida, que eu não vou jogar mais nada fora, você não leva mais glutonaria na minha vida, porque eu vou mastigar até 30 vezes, porque aí você come na medida certa. Você não me leva mais nada. O que ele te levou até agora? Você vai dizer para ele, você não leva mais minha saúde. Você não leva! Só está dizendo o quê, pastor? Que o reino espiritual. Você tem que ter autoridade. E para você ter autoridade, eu também, você tem que andar na legalidade. Isso é fato. Tá? Não vou mentir para vocês. Eu vou falar todos os lados aqui. Não sei nem se eu vou ficar com gente para me ouvir. Mas eu creio que vou, porque eu tô sentindo que tem muita gente de Deus aí. Vocês são muito de Deus, tá? Vocês são gente boa. Outra coisa que você precisa saber, que Deus, através daquele urso, através do trabalho de apacentar ovelhas, gente. Gente, vocês não sabem o que é uma vida de deserto. Mas nem a senhora. Não, mas eu passei lá de ônibus com ar-condicionado, eu vi um pouco. Gente, é um calor que se você sair do ônibus, você não aguenta. Não tem água que vença. Não é, mano? Você volta pro hotel, principalmente porque eu fui nos primeiros anos, eu fui no verão, né? Gente do céu, eu quase morri. Aí agora, depois que a gente foi indo agora em novembro, isso aí lá não faz calor, não. Quem vai lá com o apóstolo Leonardo não tem calor lá com ele. Ele vai na estação certa. Por isso que é mais caro. Não, não é mais caro, não. É justo. Resultado, gente. Esse menino, o rei Davi, o Davi, né, porque até aqui ele não era rei, ele enfrentava aquela naja, aquela cobra perigosa, que uma picada dela acabou você. Ele enfrentava aranha, ele enfrentou escorpiões, ele enfrentou urso, porque naquela região de Belém havia, pode estudar isso, havia muitos e muitos ursos e leões. Só está dizendo o quê? Em grande quantidade na época do rei Davi. Então ele foi treinado. Deus o treinou. Deus nunca manda um gigante que você não possa vencer. Primeiro você vai enfrentando pequenos gigantes, gigantes maiores. Quanto mais você cresce na graça e no conhecimento, os gigantes vão crescendo. Pastor, eu estou pedindo para Deus que eu quero ser poderoso, poderosa em Deus. Então tá, se prepara para os gigantes. Ok. Então, resultado, Deus o preparou. E depois Deus põe ele na mão desse cara, desse bárbaro, desse sujo, horrendo. Não estou errando se eu falar para vocês, nojento. Que antes de ir para a guerra, eles iam para os seus altares. Dagon foi um dos maiores deuses dos filisteus. Faziam encantamentos. Jogava os inimigos ali na mão, nos altares. Vocês estão entendendo? Faziam muita coisa. É terrível, né, filho? E aí, resultado. Ele pega o menino. Se ele tinha
2 metros e 60, 65. O menino não tinha mais que 1,70 m, gente. O menino não tinha mais que 1,70 m. Ele é pequenininho. Para estourar 1,70 m, 1,60 m. Um menino ruivo, bonito, porque ele era bonito mesmo. Dizem que ele foi muito bonito. Diz que ele era agradável, sorridente, feliz, tocador, cantador, adorador. Esse menino, presta atenção no que eu vou falar aqui agora. Ele não tinha vida com Deus porque o Samuel foi lá e o ungiu. Não, isso não é verdade. Ele tinha vida com Deus, Davi, antes que Samuel chegasse. Pastor, pode estudar isso. Muitos dos salmos dele já estavam compostos. Já compunha. E era um menino, irmãos, que o pai se lembrou de todos os irmãos, mas não se lembrou dele. Era um menino odiado pelos irmãos, invejado pelos irmãos. Não era bem visto nem bem quisto pelos irmãos. Eu chego a pensar que o rei Davi não era nem filho da mesma mãe dos irmãos. Mas isso é eu. Um dia nós vamos descobrir. Na hora que o profeta chega, não tem mesa para o filho mais novo? Não tem mesa para o pastor? Quando ele compôs aquele salmo, Senhor, unge a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Senhor, prepara uma mesa para mim na presença dos meus inimigos. Escuta isso agora. Os inimigos dele estavam dentro da casa dele. Esse gigante, gente, tinha mais de 2 metros e bem armado chegava a mais de 3,20 de altura. Só a lança desse gigante, a lança só, chegava a 6,8 kg, de 6 quilos a 12 quilos. A armadura dele chegava a 57 quilos. O total da armadura dele, tinha mais a couraça de malha. Esse homem, esse gigante Golias, só o que ele colocava aqui, dava uns 90 quilos. Uns 60 quilos. Não foi qualquer um. Não foi qualquer um. Foi muito bem armado, gente. Muito bem preparado. Vocês estão me entendendo? Gente, ouça essa palavra depois. Leva essa palavra a sério. Vocês não têm noção do que Deus vai fazer na vida de você e na minha vida se a gente entender essa palavra e praticar ela. 40 dias esse gigante ia de manhã e 40 dias à tarde. Para dizer, não tem ninguém aí não? Não tem homem aí não? O meu não falta gigante, o meu não falta soldado. Vocês não têm? Olha para vocês verem. 2 coisas você aprende aqui. Que a tua primeira grande luta é dentro da tua casa. E você precisa ter sabedoria, sensibilidade, destreza, perseverança, discernimento para vencer. Segunda coisa. Que o inimigo vai sempre se levantar contra mim e contra você. Que o inimigo sempre irá te insultar. Onde você estiver, prepare para os insultos. Por quê, pastora? Prepare para as blasfêmias, prepare para a inveja, se prepara para tudo contra mim e contra você. Por quê, pastora? Por que isso? Porque o inimigo não bate em quem não o incomoda.
Quem não incomoda o inimigo só quer dizer o quê? É dele. Não interessa que está dentro da igreja, mas anda com ele quando sai da igreja. Se dentro da igreja, quando a gente sai dali, a gente briga, a gente discute, a gente fala palavrões, a gente tem ciúmes, tem inveja, deseja o mal para o outro, fala do outro, contende com o outro, quebra copo, quebra panela, mal-humorado todo dia, com dor no coração e com raiva, já estamos andando com o inimigo e não percebemos. Vocês estão me entendendo? Por isso que eu falo, a minha religião e a tua é importante, mas tem que ser a verdadeira. Nós temos que ter um Cristo crucificado, mas crer que ele já ressuscitou, e andar com ele, e aceitar ele, e obedecê-lo. Vocês estão me entendendo, gente? Eu não posso me esconder atrás da minha religião, através do meu título. Eu não posso. Satanás não tem medo de religião. Satanás não tem medo de quem conhece Bíblia. Satanás não tem medo de cargos. Satanás não tem medo disso. Satanás tem medo de quem conhece a palavra e vive a palavra. Guarde isso, pelo amor de Deus, eu vou repetir. Satanás tem medo de quem vive, de quem prega sem falar uma palavra, do verdadeiro testemunho. Meus amores, que Deus me conserte e te conserte na área que você precisar, se você precisar. Que a gente possa dar essa liberdade para Ele. Vocês estão me entendendo? 40 dias de manhã e 40 dias de manhã e à tarde. Esse gigante, porque assim, eu estive nesse vale, tá, gente? Eu conheço esse vale. É o Vale de Elá. A senhora foi lá? Fui. Quando eu fui com a apóstola Valnice Milhomes. Eu cheguei nesse vale e o caminho desse riacho é só quando é época de chuva. Então aí passa uma aguinha ali, aí a gente pegou algumas pedrinhas ali. Então é um lugar muito simples, gente. Não pensa que é coisa do outro mundo, que lá não tem nada do outro mundo. E uma montanha, que não é essas grandonas que nem tem no Brasil, não. Uma montanhazinha aqui, ali, ó. Vamos supor, a minha direita ficava aqui, ó, os filisteus, e na outra montanhinha aqui, ficava quem, pastora? Os israelitas. E aí o Golias vinha e gritava, porque eles tinham aquela voz, né? E aí Israel tremia de medo. O rei Davi foi fazer o que ali, pastora? O rei Davi, a gente fala o rei, mas ele não é rei ainda. O menino Davi foi fazer o que ali? Ele foi obedecer o pai. Foi levar trigo torrado, foi levar queijo, foi levar tanto para os irmãos, porque naquela época o exército não dava comida. A própria casa sustentava. É como se a casa pagasse para o filho dali. Dá para entender? Não. Então ela sustentava os próprios filhos ali. E eles mandam ali, ainda mandam uns presentes para os guardas ali. Resultado, o menino foi lá. Quero saber, filho, traz notícia para o pai. Quero saber como é que estão seus irmãos, quero saber como é que está o exército. Conta aí para mim, me dá um sinal que você foi lá. Resultado, o menino obedece, o menino vai. Entendeu, gente? O irmão aí eles falam assim, ó, o rei está prometendo aqui, ó. O rei está prometendo aqui. Pega essa palavra agora para vocês. O rei está prometendo, quem vencer, casa com a filha dele. Né? Vai ganhar muito dinheiro. Não. Sim. Tem riqueza para dar. E quem vencer esse gigante vai ter o imposto perdoado pelo rei Saul. Recebe, filha? Pega aí. Resultado. Deus está dizendo, se você vence os seus gigantes, vai ter dinheiro chegando na sua mão. Glorifica aí, vai, suba aí. Vai ter dinheiro chegando na sua mão. Só está dizendo o quê, pastora? Que às vezes você não sabe, mas a tua prosperidade está na mão de gigantes.
Você vai descobrir isso semana que vem, que vai apertar o calo para mim e para você semana que vem. Perde não, bonito, bonita, vai ter muita bênção. Tem dinheiro chegando para você, tem vitória no seu casamento, tem o marido ou a menina bonita aí para você. Tem? Oh, já fiquei animado. Ah, um chinelinho velho serve. Não, você não é de chinelinho velho, não. Você não é para chinelinho velho, não. Não é para coisa de segunda mão, não. Deus tem o melhor para mim. Deus tem o melhor para vocês. Tomem posse. Mas tem um gigante amarrando aí. Ai, pastor, não fala isso não. Deus está dizendo, olha aqui para mim. Todo filho meu com a sua cobertura espiritual, eu ensino isso. Comece uma campanha de oração. Com uma caneta e um caderninho na mão. E descubra quais os gigantes que você sabe. É um palhacinho que eu ouvi. Você sabe que eu e você precisamos vencer. Não, pastor Solange, sou religioso, sou da igreja, Deus é mais. Não, que Deus é mais, a gente sempre soube. O problema não é Deus. O problema sou eu. O problema talvez seja você, filho. Então, fica aqui a dica. De alguém que já passou por tudo nessa vida e um pouco mais. Vamos começar essa campanha de oração? Vamos deixar Deus nos revelar qual é o gigante que está tirando a bênção na nossa casa, a bênção no casamento, o amor, tirando o amor no casamento, colocando ódio, asco, raiva, desquite, divórcio, separação, briga, jogando a gente na bancarrota. Deus não levantou um cristão para viver na bancarrota. Então tem algo errado. Pastora, mas como é que esse gigante foi entrar na minha vida, esse Golias? Você deu entrada. Eu dei entrada. Não, pastor Solange, vou ensinar para o senhor não sabe, mas tudo é ele que entra e que faz. Não. Ele tenta. Mas quem abre a porta, a janela, o assoalho, o fundo falso, é tudo eu e você, filho. Se engana não, tá? Se alguém te pregou esse outro evangelho cor-de-rosa aí, tá mentindo. Então, gente, eu vou parar aqui, porque quantos minutos tem, Má? Já tem 40 minutos. Tem 40 minutos, a Má tá dizendo. Eu por mim, ficaria a tarde toda, porque eu tô amando o que Deus está trazendo aqui. Eu vou parar aqui na armadura dele, e eu quero falar para vocês, terça-feira que vem, meio-dia, não me deixe sozinha não. Eu vou falar para vocês 3 coisas que Davi tinha e que eu preciso ter e você precisa ter. Três unções aí, três bênçãos aí que nós precisamos ter, 3 características, não sei, que você precisa, o que você precisa ter que o inimigo não tem e você o vence. Semana que vem. Eu acho que terça-feira eu já entro porque, ó, vencendo o gigante da pobreza. Quem que é o gigante? Satanás. Quem são os exterminadores da riqueza? Aí a gente vai falar do roubador. Aí a gente vai entrar. Nossa, vai entrar. Tem tanta coisa. Prepara o coração. Nós vamos ficar muito tempo nisso. Eu sei que o povo do Brasil, eu, você, todos nós queremos prosperidade em todas as áreas e dinheiro também. Então fica aí comigo que o que Deus me ensinar, o que eu sei algumas coisas. E o que Deus me ensinar eu vou trazer para nós. Tá bom, gente? Tá? Então é isso aí. O rei Davi ele tinha de 15 a 18 anos. Quando ele lutou contra o rei Saul. Ele não tinha mais que isso. Olha a cara do bichão lá, gente. Pastora, mas você vai me contar um segredo? Pô, tem uns segredos aí que eu preciso te contar. É só terça-feira que vem, que agora não sou bobinha não. Eu vou segurar vocês até terça-feira que vem, tá bom? E assim por diante.
Queridos, estude o teu inimigo. Se estude. Conheça as brechas, eu e você, e fecha. Tá bom? Ouça essa palavra de novo em particular, tá? Se eu estiver errada, me corrija, por favor.